Hello, turma! Bem-vindos à aula 3. E hoje nós vamos falar sobre esse operacional dos quadrantes, tá? Esse foi o operacional que me trouxe a consistência, que me tornou a trader que eu sou hoje. Claro que hoje eu não utilizo ele mais da forma que eu aprendi, eu fui adaptando ele do meu jeito, de acordo com os comportamentos que eu percebia no gráfico. Então, é um operacional que eu gosto muito e que eu utilizo bastante também no meu dia a dia de operações, tá bom? Então, muita atenção, papel e caneta na mão e bora para o nosso conteúdo, bora para a nossa aula. Bom, antes de tudo, deixa eu compartilhar uma tela em branco aqui com vocês, tá? Que eu preciso que vocês entendam o conceito básico aí desse operacional. Vamos lá. Vou colocar aqui, operacional quadrantes. O que acontece, turma? Por que ele tem esse nome de operacional quadrantes? Lá na tela da IQ, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Quando vocês abrirem lá e que vocês, com o gráfico em 5 minutos, derem o zoom máximo, vocês vão ver que tem várias linhas que ficam assim na vertical, tá? E cada linha dessas aqui que tem lá na IQ, elas representam um quadrante. Ou seja, entre cada linha dessas aqui, vocês vão observar que nós temos ali, se o tempo estiver em M5, vocês vão perceber que dentro de cada quadrante desse aqui lá na IQ, vocês terão 3 velas ali de 5 minutos, ok? 3 velas de 5 minutos. O que acontece? Nossa, a vela aqui tinha que ser vermelha, né, ô mentora? 3 velas de 5 minutos. O que acontece, turma? Se eu tenho em cada quadrante desse daqui 3 velas de 5 minutos, significa dizer que cada quadrante desse representa uma vela de 15 minutos. Concordam? Perfeito. Esse operacional, ele é baseado na retração da vela de 15 minutos, tá? É um operacional muito bom, muito assertivo, exatamente por se tratar de acompanhar o movimento da vela de M15. Entende-se que mais de 95% das velas de M15, elas tendem a deixar pavio, tá? Então, entendendo aí esse pressuposto, né, que mais de 95% das velas de M15, elas tendem a deixar pavio, esse operacional, ele é voltado para a gente identificar quais são os pontos que possivelmente a vela de M15 tende a fazer o seu pavio. Ana, então nós vamos operar para M15? Não, nós só vamos analisar a vela de M15 e vamos fazer as nossas operações para a retração da mesma vela de 5 minutos normalmente, tá? Então, a gente vai operar 5 minutos normalmente. Então, eu só quero que você entenda que dentro de cada quadrante lá na IQ, existem 3 velas de 5 minutos que representam uma vela de 15 minutos, perfeito? Como que eu vou visualizar isso, Ana? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela da IQ para vocês poderem ver melhor. Vamos lá. Quando vocês abrirem lá IQ, vocês vão observar que, deixa eu abrir aqui um novo par. Com o gráfico aqui em 5 minutos, ó, período de vela 5 minutos, se você der o zoom máximo ali na corretora, ó, zoom máximo, você vai verificar linhas verticais. Olha essas linhas aqui, ó. Olha, deixa eu pegar uma corzinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Linha vertical, linha vertical, linha vertical. Sempre que você der o zoom máximo ali na IQ, você vai ver que a própria corretora vai ter isso daqui, ok? Perfeito, ou em qualquer corretora que você estiver operando. Sempre que você der o zoom máximo, você vai observar que a própria corretora possui esses quadrados, tá? Que nós chamamos de quadrantes, ok? Então, é baseado em cada quadrante desse daqui que nós vamos fazer a nossa análise e tomar as nossas decisões dentro dessa estratégia, ok? Lembrando que existem diversas estratégias existentes no mercado, tá? Cada estratégia tem os seus filtros e gatilhos de entrada. E o que eu vou ensinar para vocês nessa aula é baseado nessa estratégia. Ana, qual estratégia é melhor? Não existe melhor, existe aquela que você consegue entendê-la e principalmente aplicá-la com facilidade, ok?
Todo operacional que eu estou entregando aqui para vocês é bom. Então, vocês que vão definir qual que vocês curtiram mais e qual que vocês querem adotar e chamar de seu, tá? Beleza. Então, vocês observaram que com o gráfico aqui em 5 minutos, quando eu dou o zoom máximo aqui, ó, na IQ, a própria corretora ou qualquer corretora que você estiver utilizando, ela vai ter essas linhas verticais, onde a cada 3 velas de 5 minutos eu tenho um quadrado que representa a vela de 5 minutos, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam, tá? O que que acontece? Existe uma teoria que diz o seguinte: a maioria das velas de M15, tá? Elas tendem a formar o seu pavio, ok? Na última vela do quadrante em M5. Ou seja, se eu tenho ali 3 velas de M5 dentro de um quadrado, tá? Dentro de um quadrado, existem alguns estudos que dizem que a maior probabilidade é que na formação da terceira vela de 5 minutos, é provável que o Kendall vá tocar na região e vá retrair, deixando o seu pavio. Então, se aqui, por exemplo, eu tenho 3 velas de M5, né, que estão formando ali uma vela de M15, se eu fosse jogar aqui para M15 para entender qual foi o movimento dessa vela aqui em M15, lá em M15 provavelmente essa vela teria feito esse movimento. Ela nasceu, foi lá embaixo, subiu, retraiu e deixou aqui o... Oh, nossa, que vela gorda! Ela nasceu, vamos lá. Essa vela nasceu, foi lá embaixo, subiu e retraiu, fechando mais ou menos aqui nesse ponto, tá? Então, aqui eu desenhei para vocês essa vela aqui, ó, de M15, representada por essas 3 velinhas aqui, ó, formação em 3 velas de M5. Ok? Então, essas 3 velas nesse primeiro quadrado aqui, seria mais ou menos como foi formada essa vela aqui, tá? Então, o que que acontece? De acordo com esse entendimento, de acordo com essa informação, nós vamos buscar encontrar os pontos de retração da vela de M15 dentro da terceira vela do quadrante em M5. Qual que foi a terceira vela aqui nesse caso, pessoal? A gente tem aqui, ó, a primeira vela, que foi essa vela aqui, vou colocar aqui dentro dela, ó. A primeira vela, que foi essa daqui, a segunda vela, que foi essa daqui, e a terceira vela foi essa daqui, tá? Dentro dessa teoria, existe uma grande chance de que a terceira vela dentro do quadrante de M5, seja a vela de retração em M15. Então, trazendo para a nossa realidade, dentro dessa estratégia, se eu consigo aplicar isso e identificar lá no gráfico quais são os melhores pontos de retração, automaticamente, seguindo essa teoria aqui, eu consigo ter uma assertividade muito alta, beleza? Então, esse é o primeiro conceito dessa estratégia que eu quero que você entenda, beleza? Bom, segundo ponto, vamos voltar aqui para o slide. Segundo ponto, qual é o tipo de gráfico que eu vou buscar operar essa estratégia? Primeiro, eu preciso ter um mercado que tenha topos e fundos evidentes, ok? Não pode ser um mercado tendencioso, nem aquele mercado que está só subindo ou aquele que está só caindo, ok? Depois eu vou mostrar isso lá na tela da IQ, como que nós vamos identificar esses pares. Segundo, eu tenho que ter intercalação de cores, ok? Então, eu preciso identificar ali que eu tenho velas verdes, velas vermelhas, velas verdes, vermelhas e por aí vai. Se eu tenho sequência de velas da mesma cor, não é bom para esse operacional, tá? Várias velas verdes, várias velas vermelhas. Isso não é interessante para o nosso operacional. E por último, velas com bastante pavios, tá? Quero deixar claro uma coisa. Esse tipo de gráfico aqui, que eu estou passando para vocês, ele é ideal para todos os operacionais voltados em price action. Então, por exemplo, eu, Ana, que opero price, eu uso esse tipo de gráfico aqui padrão para tudo que eu vou fazer. Então, se eu vou operar pullback, eu analiso isso daqui. Se eu vou operar falso rompimento, eu vou analisar isso aqui. Se eu vou operar FIBO, eu vou analisar isso aqui, tá? Então, isso aqui é padrão para você escolher qualquer par hoje e operar retração. Tá? E uma última coisa que eu vou acrescentar aí nesse slide, que eu esqueci de colocar, é que eu tenho que ter uma volatilidade adequada para operar essa estratégia. Ou seja, o que é uma volatilidade adequada? Vocês vão observar que as velas elas estão se movimentando com uma certa rapidez, ok? Então, as velas elas nascem e finalizam fazendo movimentações mais rápidas. O que é isso? Quando as velas elas têm uma volatilidade moderada, uma volatilidade adequada, significa que elas estão fazendo bastante retração,
tá? Então, quando você abrir o gráfico e ver que o preço está fazendo uma movimentação mais rápida, está deixando bastante pavios, é perfeito para executar essa estratégia. Se você viu que as velas estão sem pavios e lentas, né, fazendo aquele movimento bem lentinho, você já sabe que não vai funcionar esse operacional. Então, depois eu vou até acrescentar mais um ponto aí, que é uma movimentação gráfica mais volátil, ok? Perfeito, tá? Agora, vamos lá para o gráfico que eu vou ajudar vocês com essa questão da escolha do par. Por exemplo, eu estou com o mercado aqui, né? Eu estou gravando essa aula hoje no domingo, então o mercado está em OTC, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, aqui, esse par. Vocês acham que ele está com bastante pavio? Se a gente fosse fazer uma média aqui das últimas velas, eu tenho mais corpo ou pavio nas velas? Bom, só de bater o olho eu estou vendo que aqui eu tenho muito mais corpo do que pavio. Então, o primeiro critério, esse par já estaria descartado. Ele não tem pavio, certo? Tem topos e fundos? Tem, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Mas não tem pavio. Então, ele já caiu no critério de pavios. Não serve para mim, ok? Então, beleza. Vamos ver se tem algum outro exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Ele tem topos e fundos? Tem. Tem pavios? Tem pavios. Porém, se eu fosse olhar essas últimas velas aqui, ó, não estaria tão interessante ainda, mas está com a movimentação bem melhor do que o outro, ó. Fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo, enfim, por aí foi, e fez ainda aquele ponto mais importante, que é o quê? Intercalação de cores. Então, esse par aqui já teria sido aprovado por mim, ó. Então, eu tenho fundo, tenho topo, tenho fundo, tenho topo, tenho bastante velas com pavios, ó, pavios, 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 tá vendo? E aparentemente o preço está se movimentando com uma certa rapidez, ok? Olha como que ele está se movimentando com uma certa rapidez. Então aqui para mim, talvez eu até tentaria operar esse par aqui sim. Não está 100%, mas está interessante, beleza? Então o que eu quero que vocês entendam? Que vocês primeiro de tudo saibam escolher um bom par para poder operar, porque se você escolher um bom par, a probabilidade de ter gain é muito maior. Tá? Porque quando eu pego um par que está muito ruim, por exemplo, isso aqui, pessoal, mercado simplesmente em tendência, não tem topo e fundo, ele só cai, ó, só cai. Até tem algumas velas com pavios, mas não tá legal, não tá fazendo a intercalação de cores que eu curto, tem mais velas vermelhas do que verde. Então, aqui, velas pequenininhas, umas velas sem movimento, ó, praticamente isso daqui é um mercado sem volatilidade. Então, isso aqui para mim é o tipo de gráfico que eu vou correr dele. Tá? Até abriu aqui uns. Ó, aqui eu já tenho um mercado mais interessante. Olha como esse mercado aqui, pessoal, ele está se movimentando de forma saudável, tá? Olha esse movimento que o gráfico está fazendo aqui, ó. Tem o topo, tem o fundo, tem o topo, tem o fundo, tem o topo. E se vocês observarem, eu tenho intercalação de cores. Então, eu tenho velas vermelhas, velas vermelhas e velas verdes. E principalmente pavio. Olha a quantidade de pavio que esse par tem aqui, pessoal. Ele tem bastante velas com pavios, tá vendo? Ó, tem até uns outros exemplos aqui também. Cadê? Ó, aqui também a gente tem um movimento mais saudável, tem bastante pavios, tem topos e fundos, tem intercalação de cores. Esse daqui tá melhor ainda, vou até apagar isso aqui para vocês verem, ó. Aqui tá melhor ainda. Olha que movimento legal que eu tenho aqui, turma. Além da quantidade de pavios que eu tenho aqui, né, que a maioria das velas tem bastante pavios, eu tenho topos e fundos evidentes, tá vendo, ó? Topos e fundos evidentes, e tenho o mercado fazendo intercalação de cores. Então, esse padrão aqui, para mim, é muito interessante para eu estar operando, tá? Fora, olha como que a movimentação da vela tá rápida, tá vendo? Quando a movimentação da vela tá rápida, significa que ele está fazendo bastante retração. Então, eu já sei que ali é um par interessante para eu tentar operar, beleza? Então, tipo de gráfico, ok. Beleza? E aí, o que eu vou fazer depois que eu escolhi o meu par ali interessante para poder operar? Vou fazer as minhas marcações. Como que eu faço as minhas marcações? Do jeito que vocês já sabem, que vocês já aprenderam. Primeiro, eu venho aqui no período de vela, jogo meu gráfico para 1 hora, ok? Ah, é importante dizer também que nesse operacional aqui não é obrigatório o uso de médias móveis, tá? Então, se você for adotar esse operacional, você não tem obrigação de usar médias móveis, tá? Fica a seu critério. Eu não utilizo quando eu estou aplicando essa estratégia. E aí você vai vir, vai jogar aqui o gráfico para 1 hora para fazer as marcações, vai marcar pegando as 3 penúltimas, né? 3 penúltimas velas de H1, sempre pegando dos pavios, ok? 3 penúltimas velas ali de H1, sempre pegando 2 pavios. Vamos marcar aqui. Marcando aqui as 3 penúltimas. E marquei aqui a última. Beleza, ó.
Uma, duas, três, todas as três marcadas, pavio superior e pavio inferior, perfeito. Agora eu jogo o meu gráfico para 4 horas e verifico se eu preciso fazer alguma marcação. Ó, tem um pavio de H4 aqui embaixo, que eu posso marcar ele também, apenas a penúltima vela de H4, coloco uma corzinha diferente para saber que ali é um pavio de H4, beleza? E tem esse pavio aqui superior, que não está marcado também, ó, aqui, ó, de H4, também que não ficou marcado. Perfeito. Tá feito aqui as minhas marcações. Depois que eu marquei em H1, marquei em H4, eu volto meu gráfico para M5. Se você achar necessário, você também pode marcar linhas de tendência. Então, por exemplo, vem aqui, ó, linha de tendência, estou vendo que ele já está fazendo aqui o quê? Ele fez uma tendência aqui de alta, já foi rompida. Se eu quiser, eu posso fazer uma outra projeção dessa linha de tendência. Ó, essa daqui já foi rompida, mas eu posso projetar outra. Vem aqui, ó, linha de tendência, posso projetar desse ponto, por exemplo, para esse fundinho aqui, ó. Também já foi rompido, tá vendo? Então, aqui você tem várias projeções que você pode trabalhar os pontos de confluência sem problema nenhum. Beleza, marquei ali as minhas linhas de tendência. Como que eu vou operar essa estratégia de fato, pessoal? Como que eu vou operar de fato? Bom, vamos lá. Depois que você fez as suas marcações ali, tudo bonitinho, em H1 e H4, o que eu expliquei para vocês? Que dentro desse operacional, entende-se que a terceira vela do quadrante tende a ser a vela que vai fazer a retração da vela de M15. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, turma. Vamos dar o zoom máximo na corretora, tá? E vamos ver o que aconteceu. Bom, aqui eu não tive nenhum toque ainda nas regiões, beleza? Vamos ver aqui nas minhas zonas de suporte e resistência. Vamos lá. Vamos começar aqui nesse ponto, ó. Vamos acompanhar quadrante por quadrante aqui para pegar alguns exemplos para mostrar para vocês. Olha o que eu tenho aqui, turma, ó. Terceira vela do quadrante, tocou, retraiu, perfeito. Eu tenho aqui, ó, terceira vela do quadrante tocou esse suporte, retraiu, inclusive aqui tinha uma confluência com linha de tendência. Aqui tem até um ponto interessante, pessoal, que é o seguinte, nessa vela aqui, ó, essa vela que eu tô querendo mostrar para vocês, ó. Essa vela aqui, ela tocou tanto aqui nesse suporte quanto nessa resistência aqui em cima. Qual que é o ponto ideal para pegar, Ana? Se tivesse pegado na resistência, teria travado, fechado a operação em cima da taxa, então provavelmente teria dado um empate aqui, né? Mas qual que é o ponto ideal para pegar? Sempre no ponto em que ela vai primeiro, né? Aqui, por exemplo, ela provavelmente veio primeiro no suporte para depois tocar lá na resistência, então eu pegaria primeiro aqui no suporte, inclusive tinha uma confluência aqui, foi a terceira vela do quadrante, né? E ela tocou aqui e retraiu tanto que ela fechou aqui em cima, tá? E aí fica uma questão. Se você pegar o primeiro toque ali no suporte, obviamente você não vai pegar quando ela tocar aqui na resistência, né? Você só vai pegar um toque dentro de cada quadrante. Calma que eu vou explicar a estratégia toda para vocês, tá? Então vamos lá, eu só quero que vocês entendam a teoria. Vamos ver se teve mais oportunidades aqui de terceira vela para mostrar para vocês. Ó, aqui, por exemplo, turma, ó, eu tive uma situação que ela tocou na terceira vela do quadrante, mas não retraiu. Por quê? Calma que eu vou explicar para vocês as regras. Quando eu não vou pegar e quando eu vou pegar na terceira vela do quadrante. Só quero que você entenda a teoria. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo, ó. Primeira vela, segunda vela, terceira vela tocou e retraiu lindo, ok? Vamos voltar mais aqui atrás. Ó, aqui, olha que exemplo top esse daqui também, turma. Olha isso aqui, ó. Eu tenho... Cadê? Ai, cadê a setinha? Primeira vela, segunda vela. Olha a terceira vela, quando ela veio tocar aqui na região, que tinha uma confluência de linha de tendência com uma região minha de suporte. Que retração linda que ela fez aqui. Retração linda, tá? E aqui eu poderia ficar dando 1000 exemplos para vocês. O que eu quero que vocês entendam, tá? Que a primeira parte, a primeira coisa que você precisa entender dessa estratégia é que o maior ponto provável de retração é na terceira vela do quadrante. Ou seja, a terceira vela do quadrante é um dos nossos gatilhos de entrada. Toda vez que o preço tocar na sua região de suporte e resistência com a terceira vela do quadrante, você já sabe que ali existe uma forte chance dela retrair e te dar um gain. Beleza? Isso é a grande probabilidade dentro desse operacional. Sempre que a terceira vela do quadrante tocar a sua região, seja de suporte ou resistência, existe uma grande probabilidade de que ela vá respeitar aquela região.
ok? Mas é claro que, como todo operacional, nós temos regras de segurança, temos filtros, que são os motivos que vão nos impedir, por exemplo, de entrar naquela operação. E agora, o que eu quero que você entenda, beleza? Vamos lá. Você vai operar agora, depois que você vai fazer que você fez as suas marcações, cada quadrante para você pode ser uma nova oportunidade de operação, ok? Pode ser uma oportunidade de você entrar ou não numa operação. Então, você vai começar a analisar quadrante por quadrante, ok? Quadrado por quadrado. Cada quadrado vai ter a sua realidade e você vai tomar a sua decisão de entrar ou não numa operação. A primeira coisa que eu quero que você entenda, ok? É o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, esse quadrante aqui, ó. Deixa eu fazer um círculo nele, para a gente poder entender a lógica, ok? Espera aí. Vamos pegar esse quadrante aqui, por exemplo, tá? O que acontece? Existe uma regra dentro dessa estratégia que ela diz o seguinte: toda vez que dentro daquele quadrante, algum dos candles dentro daquele quadrante, então eu estou falando desse quadrante aqui, esquece o resto do gráfico, ok? Toda vez que dentro daquele quadrante, alguma das três velas já tiver tocado a região, ou a primeira ou a segunda vela, você não vai pegar retração na terceira vela se ela vier tocar a mesma linha. Então, por exemplo, voltando aqui, ó, aqui eu tenho um quadrado, ok? Beleza. Dentro desse quadrado, eu tive a primeira vela que tocou aqui nessa resistência, então eu não teria pegado, porque agora eu só vou pegar a retração na terceira vela do quadrante, ok? Segundo ponto, a segunda vela veio e tocou a mesma linha, eu também não teria pegado, porque já teve o toque aqui nessa mesma linha pela primeira vela, ou seja, quando a terceira vela veio tocar, já havia tido um toque nessa mesma linha, estou falando dessa linha roxa, ok? Nessa linha roxa aqui dentro desse quadrante, nessa resistência, eu já tinha tido um toque pela primeira vela e um toque pela segunda vela. Ou seja, quando a terceira vela vem tocar essa mesma linha, eu não poderia pegar. Por quê? Porque aquela linha ali já havia sido tocada tanto pela primeira vela quanto pela segunda vela, ok? Então, anota aí bem grande no seu caderno. Você só vai pegar a operação na terceira vela do quadrante quando aquela linha que você está pensando em entrar estiver liberada, ou seja, quando nem a primeira nem a segunda vela tenha tocado naquela linha. Ou seja, nessa linha aqui, eu não poderia pegar, porque aqui eu já tive um toque com a primeira vela e um toque na segunda vela. Nessa linha aqui embaixo, ó, eu também não poderia pegar, porque eu já tive um toque aqui com a primeira vela, certo? Mas aqui em cima, na resistência, nessa última resistência aqui, eu poderia entrar tranquilamente, porque ali naquela linha, naquela região, eu não tive nenhum toque nem pela primeira vela, nem pela segunda vela. Ou seja, dentro desse quadrado aqui, dentro dessa realidade, essa última linha aqui em cima seria a única região que eu poderia pegar uma retração na terceira vela do quadrante. Ou seja, anota aí no seu caderno. Nunca pegar a operação quando dentro daquele quadrado já tiver acontecido um toque ou pela primeira vela ou pela segunda vela naquela linha. Ou seja, se tem alguma linha dentro daquele quadrado que está liberada, aquela linha ali você pode pegar a retração na terceira vela, que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu não poderia pegar nessa linha aqui, porque já tinha tido toque, nem nessa linha aqui, porque já tinha tido toque. Mas essa linha aqui de cima, que foi onde ele bateu e retraiu, eu poderia ter pego tranquilamente, porque aquela linha estava liberada, ok? Se a gente voltar aqui, pessoal, ó, vou olhar aqui para esse quadrado aqui de trás, ó, esse quadrado aqui. O que aconteceu nesse quadrado? Ó, primeira vela veio, tocou essa região, né? Peraí. Primeira vela veio, tocou aqui. Oh, meu Deus do céu. Tocou aqui essa resistência, não tocou, mas chegou bem perto, vamos dizer que ela tocou. Segunda vela veio, tocou aqui embaixo, nessa linha roxa. Eu poderia pegar a operação aqui nessa terceira vela? Não, por quê? Porque já teve um toque pela primeira, já teve um toque pela segunda vela. Se ela viesse aqui embaixo, Ana, eu poderia pegar? Cara, eu não pegaria, porque essas duas velas aqui já chegaram bem perto, tá vendo? Então, eu só gosto de pegar, pessoal, quando aquela linha, quando aquela região dentro daquele quadrado está totalmente liberada, que é como os exemplos que eu vou dar aqui para vocês. Vamos seguir o Braille aqui para a gente poder interpretar. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu buscar um exemplo aqui atrás. Ó, aqui, por exemplo, nesse quadrado aqui, pessoal, ó, nesse quadrado aqui, nesse cenário, vamos imaginar o seguinte:
que aconteceu nesse cenário? Eu já tinha tido um toque pela segunda vela. Ou seja, eu poderia pegar aqui na terceira vela? Não, porque aqui na segunda já tinha tocado. Agora, se a terceira vela, pessoal, se a terceira vela viesse tocar aqui em cima, nessa resistência, eu poderia pegar? Se ela viesse esticar e viesse tocar aqui em cima, eu poderia pegar? Claro que poderia. Por quê? Porque essa região aqui está liberada. Dentro desse quadrado, não houve nenhum toque, nem pela primeira vela, nem pela segunda vela nessa região aqui. Ok? Então, se a terceira vela viesse buscar essa resistência aqui, eu poderia entrar tranquilamente, porque essa resistência não teve nenhum toque anteriormente, ok? Ou seja, cada quadrante, cada cenário vai ser uma realidade, beleza? Cada cenário vai ser uma realidade. Vamos seguir o baile, tem mais exemplos. Ó, vamos pegar esse outro exemplo aqui, pessoal, ó. Eu tenho esse quadrado, certo? Tenho esse quadrado aqui, vou até fazer ele maior. Ó, tenho esse quadrado aqui. Esse tipo de cenário aqui é o cenário que eu mais gosto de pegar retração na terceira vela do quadrante. Qual é esse cenário, pessoal? Vocês vão observar que as melhores oportunidades na retração da terceira vela do quadrante é quando você tem as velas que estão formando ali o quadrante, quando elas estão da mesma cor, tá? Quando elas basicamente estão da mesma cor e elas já estão deixando o padrão de retração. Então, olha aqui o que aconteceu. Ó, essa vela nasceu, retraiu, deixou o pavio aqui. Essa vela que nasceu, subiu, retraiu, deixou o pavio aqui. Ó, quando essa vela aqui nasceu e veio buscar, eu não pensaria duas vezes, porque além das duas velas anteriores já estarem deixando para mim padrão de retração, nessa zona aqui, que é essa zona que eu estou botando a setinha amarela agora, não houve nenhum toque nem pela primeira nem pela segunda vela. Ou seja, a região está 100% liberada para eu pegar uma operação aqui na terceira vela do quadrado, ok? Esse tipo de movimento é o que eu mais gosto, tá, pessoal? Porque a zona aqui, ó, tá 100% liberada para eu pegar na terceira vela do quadrante. E vocês vão ver que isso acontece o tempo inteiro no gráfico, tá, turma? Ó, tem mais um exemplo lindo aqui para vocês, ó. Olha esse quadrado aqui, pessoal, ó. Eu tenho esse quadrado aqui, formando 3 velas de 5 minutos, que formam uma vela de M15. Olha esse cenário, mesma situação. Ó, 3 velas praticamente da mesma cor. As duas velas anteriores já estavam deixando pavio de retração, certo? Aqui, qual foi a vela que foi buscar o ponto mais interessante? Foi a terceira vela. Claro que nessa linha eu não teria pegado, porque a segunda vela já tocou, então essa linha, esse suporte não teria pegado, e também porque a vela nasceu muito próximo, tá? Mas olha essa região aqui, turma. Além de ser um suporte forte, que ele está mais distante do que os outros, eu tenho o quê? Confluência com a minha LTA. Olha como que essa vela bateu e retraiu lindo aqui, além de tudo sendo a terceira vela do quadrante. Então imagina se você unir terceira vela do quadrante com os seus pontos de confluência e com as suas regrinhas de segurança. Cara, isso aqui é muito, muito assertivo. Isso aqui é muito, muito lucrativo. Então, vocês vão observar que isso acontece o tempo inteiro. Aqui tem uma situação, por exemplo, que a gente não pegaria a terceira vela, ó. Vamos imaginar esse quadrado aqui, ó. Olha esse quadrado, o que está acontecendo. Ó, eu tive essa vela aqui que tocou esse suporte, então eu não teria pego, né? Porque já teve toque aqui. A segunda vela eu não teria entrado, porque a primeira já entrou. Aqui a linha estava liberada, concordam? Olha como que essa região de suporte não tinha sido tocada ainda, nem pela primeira vela, nem pela segunda. Aqui eu já estou botando minha setinha amarela agora. Ó. Não tive toque nem pela primeira, nem pela segunda vela. Então, por que que deu loss aqui, Ana? Porque as nossas regras de segurança, elas sempre vão ser mais importantes do que o nosso operacional. O que que essa vela que fez o rompimento, ela fez, pessoal? Ela nasceu, foi lá em cima, reverteu, deixou o pavio e veio tocar a minha zona, me dando um rompimento. Ou seja, foi uma vela de reversão. Eu não vou pegar a vela de reversão em hipótese alguma, por mais que seja a terceira vela do quadrante, tá? Então, aqui é um sinal claro de operação que vocês não teriam pegado. Por quê? Além dela ter nascido muito próximo aqui à minha região, por mais que a região estava liberada, não tinha tido toque, nem pela primeira, nem pela segunda vela do quadrante, foi uma vela de reversão. Foi uma vela que nasceu muito colada na região, então eu não teria pegado, tá? Ana, então, como que essa estratégia nunca vai dar loss? Claro que vai, né, gente? Olha o loss aqui, inclusive, do ladinho, ó. Ó, olha isso aqui. O que que a gente tem aqui nesse quadrante? Nós temos um movimento interessante,
deixou pavio aqui, e simplesmente essa vela saiu rompendo tudo. Por quê? Porque a estratégia não é infalível. Vai ter momentos que ela vai dar loss, sim, que ela vai romper, sim, e tá tudo bem. Se a gente jogar aqui o gráfico para 1 minuto, ó, vamos entender o porquê desse rompimento. Ó, se a gente jogar aqui o gráfico para 1 minuto, foi a vela de 1h12, olha o que aconteceu. Essa vela, que foi formada por essas 5 velinhas aqui, ela veio tocar a resistência no final da vida dela. Ou seja, devia estar faltando ali, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos para ela poder finalizar. Então, aqui já entra mais um critério de regra de segurança, que é o tempo de segurança para essa estratégia também é de, no máximo, 2h30. Menos que isso, você não vai pegar. Tá? Por mais que a estratégia é boa, as regras de segurança sempre vão prevalecer. Então, aqui vocês têm um exemplo claro. Ó. Tive uma região top, várias confluências aqui, terceira vela do quadrante, tudo lindo, e rompeu. Por quê? Porque a vela foi tocar na região, estou mostrando essa vela aqui, tá, turma? Ó. E tinha um exemplo que tinha tudo para dar gain. Mas por que deu loss? Porque a vela que veio tocar essa região, por mais que seja a terceira vela, era uma zona de confluência e tudo mais, ela foi buscar a zona no final da vida dela. Tá? Então, eu não pegaria de jeito nenhum. Então, eu quero que vocês entendam isso, beleza? Sempre vamos priorizar a retração na terceira vela do quadrante e quando já tiver acontecido um toque ali dentro daquela região, você não vai pegar, beleza? Não vai pegar em hipótese alguma, tá bom? Vamos ver se tem mais exemplos aqui. Eu tinha até marcado o EURUSD, até apaguei aqui. Vou marcar ele rapidinho para a gente ver qual seria o cenário dele para a gente estar operando. Vamos lá. Joguei aqui para H1, né? Então, vou marcar as 3 penúltimas velas de H1. Marcar aqui, 3 penúltimas, acabou de dar... inclusive é bom lembrar que a cada virada de hora você tem que apagar as marcações e refazer tudo de novo, ok? A cada virada de hora, apaga e refaz tudo de novo. Aqui as 3 penúltimas, joguei para 4 horas. Marquei a penúltima aqui de 4 horas. Zonas que estão muito distantes aqui do preço atual, ó, o preço atual está aqui embaixo, então não tem necessidade de marcar aqui em cima, porque está muito longe. Eu só vou marcar para a gente poder ver o que aconteceu aqui quando o preço tocou ali, tá? Para ver se estava dentro da estratégia. Mas se você estiver operando ali, não precisa marcar essas zonas que estão muito distantes, não. Beleza? Vamos ver aqui como é que ficou. Ó, vamos lá, vamos ver como é que foi o cenário desse par aqui que eu acabei de marcar para a gente ver se teria respeitado a estratégia ou não, beleza? Aqui eu tenho, vamos pegar esse último quadrante aqui que está acontecendo, esse último quadrante aqui, pessoal. Terceira vela, tocando ali e retraindo lindo, ó. Essa região a gente não teria pego, porque já tinha sido tocada pela primeira e pela segunda. Veio tocar aqui embaixo, ó, retraiu. Tá retraindo lindo ali, tá vendo? Terceira vela do quadrado. Vamos ver mais adiante aqui. Aqui não teve toque, só foi toque pela primeira e segunda vela, a gente não teria pegado, aqui também não teve. Aqui mesma situação. Terceira vela do quadrante, ó. Retração linda, olha isso aqui. Nesse quadrante. Primeira vela não tocou, segunda vela não tocou, retração na terceira vela linda, ó. Vamos ver mais uma aqui. Aqui tem o outro quadrante, ó. Eita. Aqui eu tenho outro quadrante. Vamos ver essa situação desse quadrante aqui. Primeira vela já tocou aqui, ó. Ou seja, essa linha já está desconsiderada, eu não pego mais. Se a terceira vela viesse tocar aqui, eu já não pegaria mais. Poderia pegar aqui? Não, porque essa primeira vela também já tocou essa região, ok? Então, sempre você vai analisar quadrante por quadrante. Olha aqui, ó, nessa situação aqui, pessoal, ó, nesse quadrado aqui, o que a gente tem? Vou colocar uma linha maior. O que nós temos aqui, turma? Nós temos, ó, segunda vela chegou bem perto, mas não tocou, tá? E fica a seu critério, se você quiser pegar ou não, vai ser um pouco mais arriscado. Mas a terceira vela veio, tocou e retraiu lindo. Por quê? Olha o pavio de retração já na primeira e na segunda vela, antes de chegar na zona. Quando a terceira vela veio tocar, foi retração linda, chegou a finalizar vermelha ali, tá? Aqui, ó, nesse quadrado aqui, olha aqui, pessoal, nesse quadrado, o que aconteceu? Loss. Por que deu loss aqui, gente? Essa vela aqui, muito provavelmente, também foi uma vela de reversão. Tudo indica que ela nasceu, foi lá embaixo, desceu e veio tocar a zona. Olha o pavio que ela deixou aqui na parte superior. Então, vela de reversão a gente não pegaria. Mas é uma situação, por exemplo, que vocês estão vendo que não teve toque na primeira
vela nessa linha, nem nessa linha, e aqui ele rompeu. Por quê? Porque provavelmente foi uma vela de reversão. Então, as regrinhas de segurança, os filtros, eles sempre serão mais importantes do que a terceira vela do quadrante. Agora, uma situação que eu queria mostrar para vocês, que muita gente me pergunta, tá? Que é o seguinte, Ana, eu posso pegar, nunca vou poder pegar a operação, eu só posso pegar a operação na primeira ou na segunda vela do quadrante? Desculpa, refazendo a pergunta. Ana, eu só vou poder pegar a operação na terceira vela do quadrante, eu não posso pegar na primeira e nem posso pegar na segunda? Vamos lá. Dentro desse operacional, o que você precisa entender é que é muito mais provável e muito mais assertivo você pegar operações de retração na terceira vela do quadrante, analisando essas regrinhas que eu acabei de ensinar para vocês, que é cada quadrante é uma realidade e você só vai pegar na terceira vela se dentro daquele quadrado nem a primeira nem a segunda vela tenha tocado aquela sua marcação, beleza? Porém, existem muitas situações que vocês vão me ver pegando operações na primeira ou na segunda vela do quadrante, que é, por exemplo, igual aqui, ó. O que aconteceu aqui, pessoal? Foi uma primeira vela do quadrante, nesse cenário aqui, ó. A gente teve aqui um quadrado, certo? Onde a primeira vela do quadrante foi tocar ali a minha resistência. Porém, qual foi essa situação aqui, turma? Além de ter sido um pico de vela, essa vela nasceu longe, veio tocar, explodindo com tudo a minha região, e essa zona aqui era uma zona de confluência. Eu não tenho duas marcações aqui? Toda vez que eu tenho duas marcações no mesmo ponto, aquilo ali para mim é confluência, tá? Ou seja, o gráfico está me dizendo 2 vezes vende. Então, apenas em regiões onde você tem confluência ou pico de vela, ou os dois, você pode sim arriscar pegar uma operação na primeira ou na segunda vela do quadrante, sem problema nenhum. Se tiver confluência e pico de vela, dentro das suas regras de segurança, ok de você pegar a operação na primeira ou na segunda vela, tá bom? Mas você tem que entender que se você priorizar operações na terceira vela, unindo tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês, vai ser muito mais assertivo, tá? Exemplo, ó, mais uma situação aqui, ó. Aqui mais uma situação. Tocou, terceira vela tocou, retraiu lindo, chegou a terminar vermelha. Outra situação aqui do lado, ó. Opa. Aqui, ó, mesma situação. Zona liberada, não tinha tido toque nem na primeira, nem na segunda vela. Tocou aqui e retraiu, dando um gain maravilhoso, tá? Então, vocês vão observar, pessoal, que isso acontece o tempo inteiro. É bizarro o poder disso aqui. Só que você tem que seguir a risca, tá? Por exemplo, aqui embaixo, ó, tem um exemplo. Aqui, ó, olha o que aconteceu nesse quadrado aqui, pessoal, ó. Eu tenho esse quadrado, ok? E o que aconteceu aqui, turma? Eu tive a primeira vela que tocou, um suporte meu aqui de H4, que eu sei que é um bom suporte, ok? Poderia ter pego aqui na primeira vela, Ana? Se foi pico de vela e tinha uma confluência ali, às vezes na hora que você estava operando tinha duas marcações, ou você quer pegar por ser uma região de H4, ok. Então, você já tinha tido um gain aqui na primeira vela do quadrante, ok? Agora, a terceira vela veio tocar a resistência, ou seja, eu tinha tido um toque aqui na primeira vela na zona de suporte. Se a terceira vela viesse tocar a zona de suporte, pessoal, eu não poderia pegar. Por quê? Porque a primeira vela já tocou a zona de suporte, ok? Agora, a zona de resistência, ela continua válida ou ela também ela não estaria liberada nessa situação? Vamos lá. O que acontece? Qual que é o cenário perfeito? O cenário perfeito é se nenhuma das duas velas anteriores, nem a primeira vela, nem a segunda vela, tenha tocado nem a sua marcação de suporte, nem a sua marcação de resistência. Então, o ideal é que a terceira vela vá buscar o primeiro toque, seja do suporte ou da resistência, dentro daquele quadrado, ok? Porém, você pode pegar operações na terceira vela se aquela região ali que você quiser pegar estiver liberada. Por exemplo, aqui no suporte eu não poderia pegar, porque a primeira vela já tocou, certo? Mas aqui na resistência eu não tive nenhum toque. Então eu poderia entrar aqui na resistência normalmente, ok? Agora, se você não teve, por exemplo, nenhum toque aqui no suporte, ó, e vamos supor que a primeira vela não tocou no suporte, né? A segunda vela não tocou no suporte, e a terceira vela vem tocar aqui na resistência, isso é mais assertivo ainda,
tá? Ou seja, quando tem um toque já dentro daquele quadrado, vai ser mais arriscado de na terceira vela do quadrante não respeitar, ok? Mas se nem a primeira nem a segunda vela tiver tocado nenhuma das suas marcações, é muito mais provável de que quando a terceira vela vá tocar, ele retraia. A chance de retrair é maior ainda, tá? Qual que é o movimento que eu mais gosto, turma? O movimento que eu mais gosto é esse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Pegar esses três aqui. O movimento que eu mais gosto, pessoal, é esse daqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho ali os quadrados, ok? Os quadrantes. Aí eu tenho aqui dentro dos quadrantes as minhas marcações, tá? De suportes e resistências, tá? Qual o cenário que eu mais gosto, que eu acho mais assertivo dentro desse operacional? É exatamente isso daqui, ó. Vamos imaginar que o preço está indo buscar resistência. Então, nasceu uma vela aqui, retraiu, já deixou um pavio aqui, ok? Veio outra vela aqui e retraiu, já deixando um paviozinho aqui, tá? E aí aqui eu pego a retração na terceira vela. Isso aqui é muito assertivo, gente. Muito assertivo mesmo, tá? Ou seja, vocês vão observar que dentro desse quadrado não teve nenhum toque aqui no suporte e nenhum toque na resistência. A primeira vela que foi tocar foi a terceira vela do quadrado. Então, é muito mais assertivo quando é assim, ok? Agora, se fosse essa realidade aqui, ó, se, por exemplo, essa vela aqui, ó, a primeira vela, por exemplo, já tivesse tocado aqui no suporte, ok? Por mais que a resistência ainda estivesse liberada, ó, a resistência ainda está liberada, não teve nenhum toque na resistência. Aqui não vai ser tão assertivo quanto se todas as duas regiões estivessem liberadas. Ana, então eu posso ou não posso pegar? Vai ficar a seu critério. Você tem que entender que dentro daquele quadrado, se já tiver acontecido algum toque ou no suporte ou na resistência, vai ser uma operação mais arriscada, ok? Por exemplo, se aqui teve um toque no suporte, eu já sei que de jeito nenhum, eu poderia pegar se a terceira vela viesse tocar aqui. Aqui é totalmente proibido, tá? Então, se eu já tive um toque pela vela anterior, que foi a primeira vela, eu jamais, em hipótese alguma, já tive um toque aqui, em hipótese alguma eu poderia entrar aqui na terceira vela. Isso aqui está totalmente descartado, ok? Agora, se a terceira vela fosse tocar lá em cima na resistência, eu sei que eu poderia pegar, mas sabendo que já teve um toque lá embaixo no suporte, o que significa isso, pessoal? Como que vai estar o movimento da vela de M15 se já teve um toque lá no suporte? A vela de M15 vai estar desse jeito aqui, ó. Ela nasceu, foi lá embaixo, retraiu, subiu, foi lá em cima, e agora eu peguei ali o terceiro toque. Então, a vela de M15, ela já tinha deixado um pavio aqui embaixo, ok? E aí eu entrei aqui nessa região acreditando que ela também deixaria um pavio aqui nesse ponto, tá? Aí vai ficar a seu critério se você quer comprar esse risco ou não. Por quê? Se ela já deixou pavio lá embaixo, igual ela deixou aqui, ó, se ela já deixou pavio aqui embaixo, o que me garante que ela também vai deixar pavio na resistência? Vocês estão conseguindo entender? Então, você precisa entender que a maior probabilidade dentro da formação de uma vela de M15 é que ela deixe um pavio maior, mais evidente, de um lado só. E do outro lado ela vai formar o seu corpo, ok? Então, se eu pego uma vela de M15 que está se formando, que já deixou pavio de um lado, é mais arriscado pegar quando ela vai deixar o pavio do outro lado, tá? Agora, qual que seria o cenário ideal? Seria, por exemplo, essa situação aqui, ó. As três velas ali do quadrante, não teve toque no suporte, quando veio tocar aqui a resistência, eu entrei aqui sem medo. Por quê? Como que essa vela de M15 estava sendo formada, pessoal? Ela nasceu e veio de cara buscar minha região. Então, isso aqui para mim é perfeito, tá? Ela não deixou pavio inferior, então ela já veio de cara buscar minha região. Então, eu vou entrar como? Vou entrar acreditando na retração dessa vela de M15, tá? Isso daqui para mim é muito bom, ok? Resumo. Tá? Resumo, essa aula vai ficar longa, tá, turma? Tenham paciência que essa aula vai ficar longa, é um operacional bem técnico, mas eu quero que você saia dessa aula dominando essa estratégia, tá? Então, já expliquei a regrinha para você analisar cada quadrante, ok? Então, o que acontece? Dando um passo maior nesse operacional, agora você vai, além de analisar o quadrante, que você sabe que cada quadrante vai ser uma realidade, você vai começar também a analisar o movimento da vela de M15. Ou seja, toda vez que você for operar essa estratégia, que você estiver se preparando para pegar uma operação, você vai jogar o seu gráfico para M15 e vai analisar
como foi o movimento da vela de M15. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você tem lá um quadrante, ok? Daí as velas de M5 fizeram isso aqui, ó. Nasceu uma vela, essa vela veio aqui embaixo, ok? Depois nasceu outra vela, essa vela veio aqui em cima, ok? E a terceira vela vem tocar a sua resistência. Aí você já fala, opa, vou pegar essa operação porque não teve nenhum toque no suporte, não teve nenhum toque na resistência, então eu vou entrar aqui nessa operação, só porque foi a terceira vela do quadrante. Mas você esqueceu de analisar o movimento da vela de M15, certo? Então, quando você entrou aqui, você tomou um loss e ficou sem entender nada. Você falou, gente, mas a Ana falou que se não teve nenhum toque lá dentro do quadrante, eu poderia pegar sem medo, que era gain certo. E agora, por que deu esse loss? Porque o mais importante do que a região é o movimento do preço. Lembra dessa frase? Mais importante do que a região é o movimento do preço. Mais importante do que a estratégia é o movimento do preço, é a leitura de velas. Então, se você, nesse momento, antes de entrar na operação, tivesse jogado o seu gráfico para M15, para ver como foi o movimento daquela vela de M15, você ia ver que essa vela de M15, ela nasceu, ela fez exatamente esse movimento aqui, ó, ela nasceu aqui nesse ponto, ela ficou lá embaixo de baixa um tempão, ficou vermelha, tá? Essa vela é vermelha, e do nada ela ficou de alta e veio tocar aqui a sua resistência. O que essa vela fez, pessoal? Se ela deixou um pavio gigante aqui embaixo, ela fez uma reversão. Então, não faz sentido você pegar uma operação aqui nessa resistência se a vela de M15 está revertendo. Foi a mesma situação que eu expliquei agora há pouco, de você pegar ali considerando só o quadrante e esquecendo de analisar a vela de M15. Então, além da estratégia ser muito boa, muito assertiva, você também tem que analisar o movimento da vela de M15 para você entender e acompanhar o movimento dessa vela. Tá? Então, se a vela fez isso aqui, você já sabe que você não vai pegar, porque é uma reversão, tá? As únicas exceções que eu abro para você pegar muitas vezes uma vela de M15, né, uma vela de reversão em M15, é que às vezes você vai jogar o gráfico para M15, presta atenção, tá, turma? Você vai jogar o gráfico para M15 e as velas de M15 vão estar assim, ó. Opa, peraí. Você foi lá, fez as suas marcações, né, de suporte e resistência, aí você jogou o gráfico para M15. Aí você observa que em cada quadrado ali eu tenho uma vela de M15, tá? Aí quando você jogou para M15, você observou que as 2 ou 3 últimas velas de M15 que estão acontecendo ali, elas estão deixando pavio longo dos dois lados, tá? Aí você já sabe, né, que você já estudou aqui a mentoria, que o mercado ele tende a repetir os mesmos padrões. Então, se você jogou ali para M15 e você observou que as 2 últimas velas de M15 ou 3 últimas velas de M15 estavam deixando pavios em cima e embaixo, são situações que está rolando ali provavelmente uma consolidação em M15 e que provavelmente você poderia arriscar um pouco mais, tá? De pegar uma vela de reversão em M15 aqui quando acontecesse. Então, por exemplo, o que aconteceu aqui, né? Você jogou ali o gráfico para M15 para analisar como que estava ele em M15. Aí você tem aqui uma vela que estava se formando ali no quadrante que fez uma vela vermelha, né? A gente tem uma vela verde, ok? E a terceira vela verde que vem tocar aqui. Você está querendo pegar uma venda aqui nessa resistência. Daí você jogou o gráfico para M15 e você viu que as 2 velas anteriores de M15 estavam deixando o pavio longo embaixo e em cima. Ou seja, o padrão de M15 naquele momento é de pavio embaixo e em cima. Ok? Então, nesse tipo de situação, você pode sim se arriscar um pouco mais de pegar uma operação, por exemplo, de reversão em M15, tá? Porque provavelmente o preço vai repetir o mesmo padrão. Então, provavelmente essa vela aqui que você está querendo pegar, de M15, ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Ela nasceu, foi de baixa, ficou vermelha, depois ela ficou de alta, deixou um pavio gigante aqui embaixo, vai tocar aqui e também vai deixar um pavio aqui em cima. Tá? São situações que você abre exceção para operar uma vela de reversão em M15, que é quando você olha o gráfico em M15 e você vê que as 2 ou 3 velas anteriores de M15 estão também deixando pavios dos dois lados, tá? Apenas nessa situação, ok? Caso contrário, não. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais de informação que eu tenho aqui para passar para vocês. Então, eu já falei que vela de reversão em M15 você não vai entrar. Nem preciso falar aqui, se você está ali operando, por exemplo, né? Você tem aqui um quadrado, ó. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um quadrado, né? O preço está vindo, tocar minha região, né? Perfeito.
veio tocar aqui, perfeito, tá? Aí o que aconteceu? A vela de M5, a terceira vela do quadrante, ela veio, ficou de alta, ficou verde, e ela faz a reversão e quer tocar minha zona. Eu posso pegar isso aqui? Claro que não, vocês já estão careca de saber disso aqui, mas eu tenho que falar, porque ainda tem gente errando nisso. Beleza? Então, vela de reversão, seja em M15 ou em M5, negativo. Beleza? Perfeito. Segunda, tá, isso aqui também já é regra que eu passei na aula de filtros, mas vocês vão levar para a vida em qualquer operacional. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma venda aqui na resistência, o que eu preciso, pessoal? Eu preciso de retração nessa vela, gente, tô com alguma dislexia no dedo que tá fazendo fazer os desenhos tudo feio. E eu preciso de retração. Eu preciso de retração nessa vela. Meu Deus, gente, tá difícil. Eu preciso de retração nessa vela e nessa vela aqui para eu conseguir pegar uma operação, para eu poder pegar uma operação aqui na resistência. Porque eu sempre vou olhar, antes da vela que eu quero pegar, a operação, eu vou olhar para as duas velas anteriores e analisar se as duas velas anteriores estão com pavios. Se elas estão com pavios, ok, posso entrar aqui nessa retração tranquilamente, que provavelmente o preço vai terminar me dando um gain lindo ali, né? Tá dentro dos meus filtros, tá? Agora, se eu pego uma situação que está acontecendo isso aqui, ó, o preço nasceu ali, vela de alta, muitas vezes ele vai vir aqui, opa, o preço veio aqui embaixo, ó, fez uma reversão de alta, tá? Deixou até um pavio aqui de alta. Eu vou pegar uma venda nessa resistência, por mais que seja a terceira vela do quadrante? Claro que não, gente, porque o movimento do preço é mais importante do que a estratégia. Tá? Então, se eu estou vendo ali que eu tenho muita força compradora, as duas velas anteriores não estão deixando o pavio de máxima, que é o pavio de força vendedora, eu não vou pegar essa venda na resistência, porque eu provavelmente vai romper, ok? Então, anota de novo no seu caderno. O movimento do preço é mais importante do que a estratégia. O movimento do preço é mais importante do que a estratégia. Então, a situação que eu vou pegar é sempre se estiver dentro dos meus filtros, ok? Então, se as duas velas anteriores estiverem sem pavios na direção que eu quero pegar, esquece. Se eu quisesse pegar a operação aqui no suporte, o que eu precisaria, pessoal? Eu precisaria de força compradora. Então, eu teria que ter uma vela aqui, ó, já deixando pavio, teria que ter outra vela aqui já deixando pavio, né? O que é pavio aqui embaixo? Pavio de mínima, força compradora. Então, quando essa vela viesse tocar, eu ia entrar aqui sem pensar duas vezes, e muitas vezes essa vela ainda vai terminar verde aqui em cima. Por quê, pessoal? Porque essa vela aqui já estava com retração, essa aqui já estava com retração. Então, quando vem tocar na terceira vela, eu não vou pensar duas vezes, eu vou entrar linda de bonita, ok? E aqui, se fosse o contrário, se eu não tivesse pavio de mínima ali, que é o pavio de força compradora, né? Se eu tenho ali, por exemplo, velas com força vendedora, fazendo, por exemplo, isso aqui, ó, a vela foi lá embaixo, caiu. Pavio de máxima, pavio de força vendedora. Vela foi lá embaixo, caiu, ó, pavio de força vendedora. Eu vou pegar uma operação nesse suporte? Mesmo que seja terceira vela, estratégia top, nanana? Claro que não, pessoal. Eu deixo isso embora, deixo isso romper. Por quê? Esses pavios aqui estão invalidando a minha entrada. Se eu quero compra, eu preciso de força compradora. Se eu quero venda, eu preciso de força vendedora. Perfeito? Então, eu sempre vou analisar os pavios. Não tem pavio do lado que eu quero pegar, eu não entro, ponto final. Beleza? Gente, espera aí. Ai, foi. Vela nasceu muito perto. Isso aqui, gente, é coisa de prézinho, né? Mas eu vou reforçar com vocês, né? É coisa de trader iniciante, que não é mais o caso de vocês, ó. Vela nasceu colada aqui na região, gente. Posso pegar? É a primeira, é a terceira vela, Ana. Região top. Não pega. Quando nasce perto da região, não pega. Pode ser a mais top, a mais braba de todas. Nasceu colada ali na região, você não vai pegar, porque a probabilidade é de rompimento. Então, você quer uma distância considerável para que o preço tenha tempo de fazer a sua retração, né? É isso que você quer. Nasceu colado, esquece, beleza? Os gatilhos eu já falei, né? O principal gatilho dessa estratégia é a terceira vela do quadrante, analisando o movimento da vela de M15, tá? Então, o principal gatilho dessa estratégia vai ser sempre buscar ali
pegar a formação do pavio da vela de M15. Então, quanto mais pavios eu tenho ali, por exemplo, ó, aqui eu quero pegar uma venda. Olha o tamanho dos pavios dessa força aqui vendedora, tá? A vela de M15 ainda não formou nenhum pavio. Então, quando vem aqui a terceira vela para poder buscar, eu vou entrar aqui sem medo, tá? Retração linda, linda, linda. Muitas vezes essa vela, ela vai retrair tanto que ela vai tocar lá em cima, ainda vai terminar aqui embaixo vermelha, ó. É aquela braba, que é aquela operação que você não pode deixar passar de jeito nenhum, beleza? Então, retração na terceira vela, sempre acompanhando o movimento da vela de M15, olhando se as duas velas anteriores estão deixando o pavio na zona que você quer pegar, olhando se não teve toque naquele quadrante na primeira ou na segunda vela, tá? Sempre olhando isso. E também você pode pegar sempre as zonas de confluência. Por exemplo, aqui na IKEA, ó, se a gente voltar aqui para o gráfico, vamos ver aqui, ó. Aqui, deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar uma linha de tendência aqui para a gente ver se teve confluência aqui em algum ponto. Ó, não, aqui não teve confluência. Vamos ver, teve uma aqui que eu tinha abrido aquela hora. Teve uma confluência, cadê? Aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Ó, tem uma LTA vindo aqui de trás. Olha isso aqui. Confluência. Olha isso aqui, gente. Não. Confluência entre LTA e suporte mais terceira vela do quadrante. Isso aqui é aquele tipo de operação que você não pode perder. Aqui eu tive uma confluência também. Mas olha o que aconteceu. Essa vela aqui já tinha tocado. Não tinha nem pavio aqui na parte inferior para eu pegar uma compra aqui nesse suporte. Então, lembrem-se, o movimento do preço é mais importante do que a região e mais importante do que a estratégia, beleza? Aqui também eu tive uma confluência linda, ó. Olha isso aqui, gente. Olha essa confluência aqui, ó. Ó, confluência. Suporte com LTA mais terceira vela do quadrado. Só não teria pegado porque essa vela aqui, ó, não deixou pavio. Beleza? Então, sempre você vai analisar de acordo com isso daí, beleza? E por aí vai. Se você buscar os pontos ali de confluência, vai ser mais assertivo ainda esse operacional, beleza? E aí você já sabe que você só pode pegar na primeira ou na segunda vela, que vai ter situações que você vai querer pegar, quando você tiver confluência ou pico de vela, ou os dois juntos. Se tiver os dois juntos, melhor ainda. Ó, isso aqui. Confluência na primeira vela do quadrante, retraiu lindo, ó. Confluência, não, aqui não foi confluência não, desculpa. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Deixa eu buscar aqui. Basicamente é isso. Vamos para as próximas regras, para a aula não ficar mais longa do que já está. Vocês que lutem depois. Aqui, pessoal, ó, tem uma situação que a terceira vela buscou a linha de tendência, tá vendo? Ó, mas já tinha tido os toques aqui nessa região, então não pegaria, tá? Então, sempre que você vai buscar, deixa eu ver se eu buscaria uma linha de tendência aqui, ó, para ver se tem algum ponto de confluência. Ó, projetando esses dois fundinhos aqui. Ó, terceira vela confluindo com suporte e LTA. Terceira vela confluindo com suporte e LTA. É esse tipo de operação que eu quero que você comece a procurar a partir de hoje, beleza? É isso aqui. Olha isso aqui, gente. Cadê? Ó, olha isso aqui, ó. Confluência, confluência, confluência. Muito bom, né? Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Gente, dominem esse operacional, tá? Dominem esse operacional, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitos resultados com ele, tá? Agora, vamos compartilhar aqui o slide para a gente fazer um overview, para ver se já passei tudo com vocês. Espera aí. Vamos lá. Cadê? Compartilhamento. Vamos lá. Tipo de gráfico. Já passei, mercado topos e fundos, intercalação de cores, velas com bastante pavios, filtros, que é os motivos para não entrar, ok? Vela de reversão em M15 ou M5, que você já sabe. Segundo, quando algum candle já tiver tocado alguma marcação dentro do quadrante, então cada quadrante vai ser uma realidade, ok? Segundo, duas velas anteriores sem pavio, não vou entrar, beleza? Vela nasceu muito perto da região, não vou entrar. E último filtro, tempo de expiração menor que 2,30. Daí também é coisa de prézinho, de trader iniciantes, já estão cansados de saber, né? Menos de 2,30, com tempo menor de 2,30 a gente não pega. Gatilhos.
tá? É aqui que vai entrar, gatilhos são os motivos para você entrar na operação. Então, eu tenho aí, primeiro gatilho, que é a retração na terceira vela do quadrante, ok? Segundo gatilho, pontos de confluência. Então, toda vez que você tiver pontos de confluência, que é marcação sua de suporte e resistência com uma linha de tendência é um ponto de confluência, né? Duas marcações de suporte na mesma região é uma confluência, duas marcações de resistência no mesmo ponto é uma confluência, e o último gatilho, que é o que eu gosto muito, é o pico de vela, que é aquela explosão. A vela nasce e, bum, já explode na sua zona, tá? E aí, o último que eu coloquei para vocês, que eu ainda não expliquei, são os gatilhos para pullback. Ana, em que situação eu posso pegar pullback nessa estratégia, tá? Primeiro, rompimento confirmado em M15. Vamos lá, agora a gente vai dar mais um salto aqui nesse operacional. Vamos lá. Voltamos aqui para a nossa lousa, tá? Agora eu vou limpar tudo para vocês. E vou imaginar agora o seguinte cenário. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma resistência, ok? Perfeito. E aqui eu tenho um suporte. Beleza. Você já sabe que lá na IKEA tem os quadrantes, você já está cansado de saber disso, que eu já ensinei, né? A gente tem aqui os quadrantes. Deixa eu desenhar mais bonitinho, né? Belezinha. Você tem ali os quadrantes acontecendo. Muito bom, Ana. Você fez ali suas marcações, suporte e resistência, tudo certo. Aí, o que que acontece? Você sabe que 3 velas de M5 formam uma vela de M15 dentro de cada quadrado, ok? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem o preço que nasceu uma vela, ok, de M5, tá? Vamos imaginar isso aqui, melhor ainda, né? Vamos imaginar que o preço veio uma vela aqui de M5, ok? Depois veio uma outra vela aqui de M5, ok? E aí você veio para pegar uma operação aqui na terceira vela do quadrante, nessa resistência, certo? Porém, quando você entrou aqui, você esqueceu de analisar o movimento em M15 e essa vela, bum, rompeu essa região e você não entendeu nada. Beleza? Você esqueceu de analisar o movimento em M15 e você acabou de tomar um loss nessa resistência aqui. Perfeito? O que eu quero que você entenda de uma vez por todas? A terceira vela do quadrante é a vela que vai finalizar a formação da vela em M15, ok? Ela é a última vela dentro da vela de M15, é a última vela de M5 dentro da vela de M15, é a terceira vela do quadrante. Ou seja, quando essa terceira vela do quadrante, ela rompe uma região e ela rompe mais que 50%, é porque esse rompimento foi confirmado em M15, ok? Então, se você jogasse essa vela, essas 3 velas aqui para M15, você ia verificar aqui como que essa vela de M15 foi formada. Ela veio, ó, nasceu, foi de baixa, ficou aqui vermelha um tempão, tá? Vermelha. Depois ela subiu e rompeu essa região. Essa vela está exatamente, pessoal, está muito gordinha essa vela. Essa vela está exatamente com esse movimento aqui, turma. Ó, olha o movimento que essa vela de M15, representada por esse quadrante aqui, ó, essa vela está representada por esse quadrante, olha o movimento que essa vela de M15 fez. Então, se você que não teve o feeling, não lembrou de analisar o movimento de M15 antes de entrar na retração e tomou um loss aqui nessa situação, quando você jogou para M15, você viu o quê? O que aconteceu com a vela de M15? Ela fez uma reversão, ou seja, ela confirmou um rompimento aqui nessa resistência. Toda vez que a vela de M15 ela rompe mais que 50% uma região, é porque aquele rompimento em M15 foi confirmado, ok? Toda vez que uma vela de M15 rompe mais que 50% uma região, é porque o rompimento em M15 foi confirmado. E isso, pessoal, é perfeito para operar pullback. Então, imagina se nessa situação, vou apagar aqui agora a vela de M15, que você já sabe como é que ela está formada. Nessa situação, você já viu que essa vela de M5 aqui rompeu. Imagina se agora a próxima vela de M5 vem tocar aqui essa região que foi rompida, sendo que o rompimento da vela de M15 já foi confirmado. O que você acha de pegar um pullback aqui? Cara, pullback nesse ponto aqui vai ser lindo demais. Por quê? O pullback, quando ele tem o rompimento confirmado em M15, ele é muito assertivo. Ele é muito assertivo, tá?
Resumo, se você tomou um loss na terceira vela do quadrante, ou se a terceira vela do quadrante rompeu, você já sabe que provavelmente tem um rompimento confirmado em M15. Então, o que que você vai fazer? Você vai jogar a vela para M15, né, o mercado para M15, vai verificar como foi o movimento em M15, e se ele teve um rompimento confirmado em M15 com mais de 50% dentro das regrinhas de pullback, quando a próxima vela nascer e vier buscar, que no caso vai ser a primeira vela do próximo quadrante, né? No caso aqui seria a primeira vela desse próximo quadrante, você já vai pegar o pullback a favor desse rompimento confirmado aqui em M15. Cara, isso aqui é muito, muito assertivo, é uma análise super avançada e muito assertiva. Então, quando essa vela aqui rompeu, terceira vela do quadrante rompeu, e a primeira vela do quadrante veio tocar, você vai entrar com um pullback lindo, lindo aqui, sem pensar duas vezes. Claro que primeiro você vai jogar para M15, vai analisar o movimento em M15, vai analisar as regrinhas de segurança, se estavam tudo ok. Se estiver tudo ok, meu amor, manda bala, ok? Manda bala. Então, quando a terceira vela rompe e a primeira vem buscar, você tem que ficar atento, porque provavelmente foi um rompimento confirmado em M15 e vai ser uma excelente oportunidade para pullback, ok? Outra situação que acontece muito, pessoal, outra situação que acontece muito a primeira e a segunda vela, né? Vamos desenhar aqui. Aqui, resistência. Vocês já sabem que vocês só vão pegar operações nela na primeira ou na segunda vela, só vão pegar operações de retração quando tiver com pico de vela e confluência. Perfeito, já está cansado de saber disso. Mas a primeira vela, pessoal, ela tem uma tendência muito forte a romper também, tá? Então, quando a primeira vela do quadrado, ok? Quando a primeira vela do quadrado fizer um rompimento, você vai jogar para M15 e vai analisar se vale a pena você pegar um pullback ali a favor do rompimento em M15, tá? Porque costuma ser muito assertivo também, tá? Então, dois pullbacks que são muito assertivos. Anota aí no seu caderno. Dois pullbacks que são muito assertivos. Espera aí que eu vou fazer bem bonitinho para você poder entender. Espera aí. Quero vocês, assim, dominando tudo dessa estratégia. Espera aí, deixa eu fazer aqui. Aqui. Vamos lá. Dois pullbacks que são muito assertivos. O primeiro é quando? Eita. O primeiro é quando a terceira vela do quadrante rompe, tá? Quando a terceira vela aqui do quadrante rompe e você pega o pullback quando a primeira vela do próximo quadrante vem buscar, isso aqui é muito assertivo, ok? Muito assertivo, porque geralmente esse rompimento vai estar confirmado em M15. E o segundo tipo de pullback, que é o melhor, que é um excelente pullback também, mas ele fica em segundo lugar, é quando a primeira vela do quadrado rompe. Então, vamos imaginar aqui, ó. Não, peraí. É quando a primeira vela do quadrado rompe, ok? Rompeu aqui, e você pega o pullback na segunda vela do quadrado, tá? Esse pullback aqui também é muito bom. Então, vou até numerar aqui para vocês poderem ver, ó. Eu tenho primeira vela, segunda vela, terceira vela. E aqui eu tenho primeira vela, ok? E aqui eu tenho primeira vela rompeu e segunda vela veio para buscar o pullback, ok? Então, esses dois pullbacks aqui são pullbacks que eu gosto muito de pegar analisando o movimento da vela de M15 dentro dessa estratégia, ok? Agora, o pullback que eu não quero que vocês peguem de jeito nenhum é esse pullback aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, peraí, gente, vai dar tudo certo. Quando eu tenho primeira vela, gente, quando eu tenho primeira vela, segunda vela rompeu, tá? Eu não quero que vocês nunca peguem pullback na terceira vela do quadrante. Por quê? Lembra que a terceira vela tende a ser a vela que vai fazer a retração de M15? Então, se a vela tende a fazer a retração de M15, a maior probabilidade é que ela não respeite o pullback, que ela volte aqui para dentro. Olha como que essa vela de M15 vai estar, pessoal. Ó, ela nasceu, foi lá embaixo e retraiu. Olha isso aqui. Isso aqui foi essa vela, ó, a vela de M15, tá? Ou seja, pullback você pode pegar quando a terceira vela rompe e a primeira vela vem tocar, ou quando, vamos lá, quando a terceira vela rompe e a primeira vela vem tocar, ou quando a primeira vela rompe e a segunda vela vem buscar, mas você nunca vai pegar pullback, ok? Você nunca vai pegar pullback quando a primeira vela rompe e a segunda vela, desculpa, perdão, calma, Ana. Você nunca vai pegar pullback quando a segunda vela rompe, tá? E a terceira vela
vem tocar. Isso aqui você não vai fazer se você é meu aluno, se você está prestando atenção nessa aula. Eu não quero ver você pegando operações de pullback, ok? De pullback na terceira vela do quadrado. Resumo, tá? Terceira vela do quadrante é para retração, ponto final. Primeira vela do quadrante é boa para pullback, então espera ela romper e pega o pullback na segunda, ok? Ou primeira vela do quadrante vai ser o pullback da terceira vela que rompeu. Simples assim, tá? Cara, isso aqui é uma análise mais avançada, eu sei disso, tá? Pode ser que fique um pouco complexo para quem está assistindo pela primeira vez essa aula, mas eu quero que você assista 10 vezes, até você dominar isso aqui, tá? No início não vai ser muito fácil de executar, de colocar em prática, porque é muita informação, mas com prática, com tempo, com dedicação, vocês vão ver que isso aqui é muito bom, ok? Que isso aqui é muito, muito, muito bom, tá? Vou até colocar aqui, ó. Ah, não, já tá aqui no slide, quer ver? Tá até aqui, ó. Opa, volta. Entrar em retração na primeira ou na segunda vela do quadrante apenas em pontos de confluência ou pico de vela, tá? Que são as exceções que a gente pode operar a primeira ou segunda vela do quadrante. Evite pegar pullback na segunda, quando a segunda vela rompe e a terceira vela vem buscar, ok? Que foi o que eu acabei de explicar. E a primeira vela do quadrante tende a ser a vela de rompimento. Logo, o pullback na segunda vela costuma ser bem assertivo, beleza? Foi exatamente o que eu acabei de explicar lá na lousa, beleza, pessoal? Lá no quadrinho branco, tá? Então, aqui, vou até depois colocar mais umas informações para vocês, ó, deixa eu voltar aqui, vou colocar logo aqui, ó. Ó. Situação 1, ó. Top 1, pullback. Terceira vela, rompe e primeira vela vem buscar a zona. Perfeito, esse é o top 1 pullback, é o melhor desse operacional, ok? Top 2 pullback, vamos lá. Gente, vocês, ó, sério, vocês vão achar outra mentora igual eu não, tá? Sinceramente, top 2 pullback, que faz tudo assim, com os mínimos detalhes, com o maior amor do mundo, maior paciência do mundo, vocês não vão achar outra não, tá? Vocês me valorizem. Top 2 pullback. Quando a primeira vela rompe e a segunda vela vem tocar, ok? E o pullback que vocês não vão pegar. Proibido. Oh, nossa senhora, proibido pegar pullback. Nessa situação, que é quando a segunda vela rompe, segunda não, vou colocar um númerozinho aqui. Segunda vela rompe e a terceira vela vem tocar para fazer o pullback, beleza? Então, aqui eu posso pegar, cadê, ó? Cadê meu negocinho aqui? Aqui eu posso pegar linda de bonita, aqui eu posso pegar linda de bonita, e aqui, meu amor, esquece. Aqui eu não posso pegar, beleza? Gente, cara, isso aqui ficou assim, nos mínimos detalhes para vocês, nos mínimos detalhes. Então, assista a aula várias vezes, anote, assista de novo, e de novo, e de novo, e principalmente aplique. Tá? Depois que você assistir e entendeu, você vai para o gráfico e começa a botar em prática. Você só vai dominar quando você botar em prática, beleza? Tira foto dessas telas, enfim, faz o que você achar melhor para o seu aprendizado, tá? Mas aplique principalmente. Tenho certeza que se você aplicar, se você colocar em prática, a sua assertividade vai aumentar muito, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esses slides, tá? Que estão com todas as regrinhas aqui de segurança, tá? Vou disponibilizar aí abaixo dessa aula. Então, baixa o slide, anota no seu caderno, faz tudo bonitinho, que eu tenho certeza que se vocês executarem, vocês vão ter excelentes resultados, tá bom? Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima aula. Beijos!